Beleza, 3 e 2, então vamos começando, minha gente, nosso quarto encontro aqui no YouTube da Paróquia de Apodi. Eu sou Talvaci, vigário aqui da paróquia, na companhia do meu querido Padre Chagas. Todo sábado, às 3 da tarde, a gente está aqui no YouTube da paróquia, compartilhando com vocês um pouco daquilo que a gente está aprendendo a fazer live. E aqui o título bem específico, live religiosa. Nós estamos nos 3 últimos encontros, estamos focando em como fazer uma live religiosa, porque creio que esse é o desejo maior de todos nós, o meu desejo, o desejo de vocês, porque não é somente o padre, não é somente a religiosa, todos os animadores de comunidade, todo mundo, né, está fazendo a sua live de uma forma ou de outra, as famílias estão fazendo as suas lives, né, os encontros, rezando juntos, rezando textos, fazendo momentos de gratidão, de súplicas, novenas, louvores, são tantas expressões. Aqui na paróquia nós temos os grupos nos WhatsApps que eles fazem, por exemplo, a recitação todo dia às 3 da tarde do texto da misericórdia. Sem prolongas, nós vamos hoje para as 7 dicas para realizar uma boa live religiosa, porém, antes nós vamos concluir concluir a última parte de como fazer uma live levando em conta os 3 passos que nós abordamos nos 3 últimos encontros. Né? Qual é o cuidado que nós devemos ter ao fazer uma live religiosa? Né? O que é que devemos fazer antes da live, durante a live e no depois da live? Para nos ajudar, a gente contou, e hoje vamos contar também, com a presença, com a ajuda do nosso querido Luiz Marinho, ele que é membro aqui ativo da PASCOM de Apodi, ele que é formado nesse campo de marketing digital, uma pessoa fabulosa, que tem uma experiência rica, e, sobretudo, nesses últimos tempos, né, porque certamente ele está levando à frente aí muitos trabalhos, não somente aqui na igreja, mas no campo político também, no campo eleitoral. Ele é uma pessoa indicada aqui, uma referência aqui na cidade de Apodi. Então, é a pessoa certa para a gente se aprofundar e tomar mais conhecimentos sobre esse campo. Ok, Ana Maria, lá de Abolição 4. Um abração, Ana Maria. Então, para você, um abraço para sua mãe. Prazer contar com a sua presença aqui. Vou convidar, então, meu querido Luiz, aqui, vai entrar conosco, porque é ele quem vai, né, iluminar nossa meia hora de papo. Então, Luiz, mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Talvaci, boa tarde a todos os amigos que já estão nos acompanhando. Desde já a gente já pede aí, para quem não for inscrito, se inscreva no canal aqui da paróquia, ou da diocese, ou do nosso querido Padre Talvaci, né, que a gente também está nesses canais. Já se inscreve, deixa o like aí no vídeo, que vai fortalecer muito o nosso trabalho aqui. Beleza, então, como eu já disse, nós vamos, antes de ir para os 7 passos, para as 7 dicas práticas de como realizar uma live religiosa com êxito, vamos concluir, né, Luiz, a nossa etapa, as 3 etapas. Hoje a gente vai para o pós-live, a gente vai colocar já aqui na telinha o terceiro passo lá, como vocês estão vendo. Luiz, em síntese, o que você gostaria de destacar nesse depois da live? Assim como todo passo a passo, como antes, uma preparação de roteiro, preparação de equipamento, a execução, é fundamental também a gente ter um depois da live. Por quê? Porque aí é onde a gente vai tirar justamente quais foram os conteúdos capitaneados, enviados para a gente, também como sanar qualquer tipo de problemas que a gente tem aí futuramente, digamos assim.
Então, o seu principal aliado em qualquer live é o público. É o público. É ele o seu termômetro para saber se a coisa está boa ou não, se a coisa pode progredir ou não. Então, nesse primeiro passo, o feedback ele é fundamental. É fundamental. E aqui a gente já pede para o feedback de todos que estão nos acompanhando, comentem aqui embaixo ou deixem aqui no nosso chat ao vivo. O que é que vocês estão achando sobre esse passo a passo? Se tem alguma coisa a acrescentar, deixem esse feedback para a gente, porque isso agrega muito para que a gente gere conteúdo. E essa interação, Talvaci, é de extrema importância para que, de fato, a gente consiga um conteúdo que agregue, um conteúdo que traga um grande valor social aqui dentro dessas plataformas de redes sociais. Então, a gente tem que sempre pedir esse feedback e também responder, conversar, dialogar. Afinal de contas, aqui não é uma via de mão única. Então, a gente aqui tem que estar sempre colhendo, tendo esse feedback, tendo essa interação. E isso vale aí já para o segundo ponto. Tanto a interação positiva quanto a negativa. Tanto a positiva quanto a negativa. Se você pegar a negativa para o lado pessoal, isso vai dificultar com que seu trabalho ocorra com a melhor forma possível dentro das plataformas digitais. A gente aí tem os famosos haters que existem há milhares, há milhões aqui dentro das plataformas de redes sociais. E a gente acabando uma vez ou outra vai ter um conteúdo que vai ser atacado por haters. Então, que a gente use esses haters a nosso favor, pegue o que tiver de base mesmo do que eles disseram para a gente melhorar o nosso conteúdo, a nossa produção de conteúdo, e o que não tiver, eu disse isso uma vez numa consultoria, para Talvaci, o cara dizendo, não, eu quero bloquear todos os haters da minha rede social. Eu disse, não faça isso. São eles que brincam com o algoritmo. Porque enquanto mais tiver engajamento, melhor seu conteúdo vai ser ranqueado. Então, quando o hater fica lá, só enchendo a paciência, ele está, entre aspas, querendo lhe ofender, mas está gerando mais mídia para você. Está fazendo com que o algoritmo pense que você é super engajado. Então, isso também é bom. Mas... Luiz, sim. E com relação aquelas interações negativas durante a celebração. Por exemplo, a gente está fazendo uma celebração, uma missa ou uma celebração da palavra, e lá nos comentários do Facebook ou do YouTube entram pessoas denegrindo, por exemplo, a imagem de quem está realizando a celebração, ou de quem está cantando, ou de quem está fazendo a leitura. O que você sugere? Como nós devemos agir diante de pessoas dessa natureza? É uma linha muito tênue. Por quê? Se o conteúdo ele for muito ofensivo, exclui na hora e bloqueia o perfil. Por quê? Porque não é legal, até para o seu público ali, fiel, fidelizado, tá ouvindo um cara que tá enchendo a paciência, tá falando mal direto. Porém, se for um conteúdo que traga um certo prejuízo, mas não seja tão ofensivo, você deixa, assim, na minha visão, quanto falando sobre brincar com o algoritmo de rede social, deixe porque gera engajamento. O cara vai lá e diz, Luiz é feio. Aí outra pessoa vai e diz, não, Luiz é assado. Não, outra, Luiz é não sei o quê. Quando você olha, sua live tem 1000 comentários, por mais que esteja um pouco desconexo ao conteúdo que está sendo passado, mas você tem aí 1000 comentários que para o algoritmo da rede social é muito benéfico. Ele não vai, o robozinho da rede social, ele não lê o seu comentário. Ele sabe que teve um comentário. Ele conta 1 comentário, 2 comentários, 3 comentários, 1000 comentários. Show de bola. Então, é uma linha tênue. Se não for muito ofensivo, deixe. Se for ofensivo, como a gente já pegou aqui uns cases aqui desse tipo, a gente estava fazendo uma celebração da festa de São João Batista, aí lá vem um cara falando um monte de asneiras, um monte de abobrinhas, a gente foi lá e excluiu o perfil. Mas quando é
um posicionamento um pouco mais light, a gente deixa justamente para gerar esse engajamento. E usar a pessoa que quer nos denegrir ao nosso favor, né? Perfeito. As lives que nós fazemos na internet, nós não fazemos para o nosso target, para o nosso público-alvo, nós falamos para o mundo. E aí é importante a gente ter a mente aberta para acolher comentários críticos, mas que podem ser úteis para o nosso crescimento, podem ser úteis para fazer uma autoavaliação daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando, porque muitas vezes nós penso, não fomos habituados a lidar muito com críticas, e às vezes críticas que a gente não está preparado para ouvi-las. Então, aquilo que o Luiz disse, excluir só nas últimas, né, quando a gente percebe que se trata de abuso mesmo, né, já de agressão, digamos, agressão moral ligado ao nosso campo. Mas enquanto a gente vê que são pessoas de outra, sei lá, de outro perfil ideológico, ou de outra religião, ou de outra percepção de igreja, deixemos ali, porque quem sabe, né, a gente pode, pouco a pouco, até dialogar com essas pessoas em outra ocasião, amadurecer a discussão e crescer juntos, tanto a pessoa que está fazendo a crítica como a gente que está. Acho que é aquilo, a questão da tolerância, né, aprender a lidar com o diferente, aprender a lidar com as críticas. A gente não se coloca como donos da verdade, porque na rede não existe isso. Na rede, cada um apresenta os seus pontos de vista, as suas opiniões, as suas expressões de espiritualidade, de fé. E se a gente entra com essa abertura, certamente vamos ter espaço mais para diálogo do que para discussão, né, propriamente dita. Muito bem, Luiz. Próximo passo, eu creio que é importante, medir os insights. O que significa isso concretamente e a importância para a gente acompanhar o progresso de uma live? De cara, eu já peço para a gente botar na tela aí aquele compartilhamento aqui, para que o pessoal possa entender o que são insights, o que são esses números que nos são dados. Isso aqui são números de uma celebração que a gente fez, aqui foi o encerramento da festa da nossa paróquia de São João Batista, e pode até parecer um pouco baixo, números baixos. Por exemplo, a gente tem aqui em torno de 6.000, quase 6.700 impressões. Porém, a gente, quando leva em conta que o nosso canal aqui no YouTube, ele tem pouco mais de um mês apenas, a gente está aqui no YouTube apenas há pouco mais de um mês, a gente vê que os números são bastante satisfatórios. E esses números aqui, eu acho que foi na nossa 10ª live apenas, que a gente realizou aqui. Então, é a gente entender quais são os espectadores que a gente está alcançando aqui, ó. Qual foi esse número aqui, o que me gerou de impressões, o total de visualizações, e quando a gente desce um pouco mais, é aquele que a gente fala sobre o tráfego. Enquanto mais a gente tiver um tráfego, a gente entender de onde é que está vindo essas pessoas, esses espectadores, a gente vai poder trabalhar um pouco melhor a nossa rede social para atingir eles. Quando a gente vem aqui para a origem de tráfegos, eu vou aqui botar no tráfego externo. 43%, não sei se vocês conseguem acompanhar aí, 43,5% do nosso tráfego veio justamente do WhatsApp. Vem lá do nosso WhatsApp. Então, é aquilo que eu disse na primeira live, se eu não me engano, a galinha dos ovos de ouro. Ele é sempre o insight melhor, é sempre o número melhor, que agrega pessoas para dentro do meu funil, que vai findar no pessoal que está assistindo a live. Então, a maioria são oriundos do WhatsApp. Depois a gente vem com 38 aqui do Facebook, aí vem Facebook Messenger, Google, que são as demais categorias que a gente vai utilizando. Já no interno, a gente vê que, olha, vídeos sugeridos, a gente já dispara com mais de 40% aí desse número, desse montante geral. Isso aqui são tráfegos internos do próprio YouTube. Quando a gente vem para cá,
para fazer uma análise aqui das impressões e como geraram um tempo de visualização, olha, a gente tem aí quase 15 mil impressões que assistiram os primeiros minutos da live e a gente vai reduzindo até ter uma estimativa aqui de quem assistiu a nossa live por completa. E aqui, deixa eu ver aqui se tem mais algum dado para ser apresentado. Sim, outro ponto importante é justamente aqui, olha, origem do tráfego em pesquisas no YouTube. A gente tem que entender essas termologias, como é que a gente está sendo procurado nas nossas redes sociais. Aqui, especificamente, estamos falando da paróquia de Apodi, e a gente vê qual é a melhor forma de nossa procura. Então, dentro desses termozinhos aqui, e a gente vai fazendo a mensuração, enquanto mais a gente usar, por exemplo, paróquia de Apodi, com o acento em paróquia, a gente teve mais de 30%. Então, quanto mais eu usar esse termo dentro do meu copyright, dentro do texto, do título, melhor eu vou ser achado. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a forma que a pessoa está me procurando. Então, eu tenho que entender isso. Não basta eu fazer a live por fazer. Gerar o conteúdo e entregar um conteúdo. Olha, tem pessoas que entregam conteúdos riquíssimos nas mais variadas redes sociais e não tem público. E não tem público. Quando você vai olhar um público muito baixo, às vezes deixa de fazer esse deverzinho de casa. Entender o que é que a plataforma quer da gente, entender o que é que o público quer da gente e tentar unir tudo isso para que a gente possa, de fato, fazer um trabalho mais que agregue mais. Então, a gente, quando fala em insights, eu vou tirar aqui de tela, enquanto a gente fala de insights, é justamente a gente entender essas medições, entender o que é que a plataforma está falando sobre o nosso conteúdo, para a gente gerar valor, não só no nosso público, mas gerar valor para os famosos bots, os robôs. Bots é o erro, perdão. Mas os robôs das redes sociais, aqui falando da forma mais simplista, quando eles forem ler nosso conteúdo. Repito, rede social, o robozinho, ele não lê o que você diz, ele não sabe o que você fala. Não é à toa que existe aí o botão denunciar, quando o conteúdo é ofensivo. Mas ele não sabe sobre o que se trata. Ele trabalha em cima de números, de dados. Enquanto mais aparecer a termologia lá, paróquia de Apodi, com acento em paróquia, e esse é o mais procurado, se no meu título já vem de cara isso, no copyright, eu faço uma série de repetições para colocar esse nome, mais eu vou ser, na hora da pesquisa no YouTube, eu vou ser mais bem visto, mais procurado. Então, a gente tem que entender isso. Isso faz parte do pós. Depois que termina a sua live, você tem que fazer essa avaliação. Excelente essa observação do Luiz. Nós vamos para a última parte aqui desse pós. Vamos para o limpar os ruídos e o compartilhamento, porque o divulgar os próximos a gente contempla nas 7 dicas que vamos entrar agora. O limpar os ruídos aí, para quem tem ainda dúvida, é aquela live que a gente faz e inicia ali esperando 5 minutos, 10, e quando a gente termina a live, da forma como terminou, a gente sobe para o YouTube, ou já deixa no YouTube, nesse caso aqui, e não faz a limpeza dos ruídos, que significa aqui cortar aqueles 10 minutos mortos, como a gente chama na linguagem, 10 minutos de espera. Não é? Às vezes, quando vamos fazer live, a gente conecta já 5 minutos antes, 2 minutos antes, ou 10 minutos antes. Ou durante a live acontecem falhas ou erros, ou coisas que não vão, digamos, agregar valor, ou que não vão ser úteis para a pessoa que vai acompanhar. Então, além de fazer a live, no pós tem também essa preocupação de limpar as arestas, de limpar aquilo que não vai chamar a atenção de quem vai ver depois. Como a gente está testemunhando aqui, o público que assiste essa live que a gente está fazendo é muito maior pós
pós-live do que agora, né? Agora nós somos aqui 19 pessoas ao vivo acompanhando. Mas nós temos um público de 200 pessoas, de 300 pessoas, né? Por enquanto, ou seja, a tendência natural é quem tiver curiosidade sobre como fazer live religiosa no futuro é cair dentro dessa nossa live aqui. Então, não é justo a gente deixar tudo aquilo que não vai somar nada para a curiosidade, né, da pessoa, e aí, certamente, fazendo isso, Luiz, a gente vai perder, né, qualidade e perder views, naturalmente. Concorda, não? Isso. É limpar, enxugar. É. Principalmente quando a gente fala em geração de conteúdo de valor. Então, você tira tudo que for supérfluo e deixa só o conteúdo. Exato. Perfeito. Nós vamos agora para as 7 dicas de como fazer uma live religiosa. Vou clicar aqui em cima. Eu penso que essas 7 dicas aqui resumem tudo aquilo que nós conversamos nas 3 últimas lives, o fazer uma live levando em conta os passos antes, durante e depois. A primeira é o que nós já abordamos no primeiro passo, a divulgação. Gente, nas redes sociais, a minha live, a sua live, é uma entre milhares de outras. É uma live religiosa entre milhares de outras. Né? Tem um padre, não só tem um padre, tal assim, não só tem um leigo ou uma pessoa fazendo um texto, uma novena, um louvor, ou um estudo bíblico. Existem milhares ou milhões de outros fazendo naquele momento. Então, se não faz a divulgação, o risco da gente falar sozinho naquele momento é muito grande, porque nós estamos concorrendo com muitas outras lives religiosas. Então, a primeira coisa é pensar nesse ponto aí. Estou fazendo divulgação da minha live? Estou divulgando, como a gente viu lá, a galinha dos ovos de ouro, divulgando no WhatsApp. E no WhatsApp, além dos grupos, eu estou divulgando pessoalmente, porque creio que quando fazemos um convite pessoalmente, quando a gente até liga para a pessoa, olha, meu vizinho, meu amigo, meu irmão, amanhã, tal hora, vou estar rezando esse texto, vou estar fazendo esse estudo bíblico, vou fazer essa celebração, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue agregar mais gente para o nosso público. Pensando, sobretudo, no target ou no público-alvo, porque a gente sabe que dentro da igreja há vários gostos. Há celebrações que a gente atende mais a um público e menos a outro. Né? Nós sabemos que a nossa igreja ela é bela porque é rica de espiritualidades, de modelos eclesiais, e aí a gente pode ir focando as nossas lives pensando naqueles grupos específicos dentro da igreja, né? Anciãos, grupo de casais, grupo de crianças, grupo de jovens, ou seja, para cada grupo a gente tem ali um target específico. A segunda é isso daí, faça uma boa descrição da sua live. Não basta divulgar sem fazer uma boa descrição com antecedência da live. A gente não quero tomar como exemplo, mas só para dizer, será que o público que vai assistir sabe do que se trata? Né? Por isso é importantíssimo, descrever bem quem é que vai estar nessa live. Né? Por isso a importância aqui de divulgar também as pessoas. E outra coisa que eu destaco aqui, Luiz, é anexar, se possível, os cantos, o ritual celebrativo, para que as pessoas possam rezar juntos, rezar junto com o padre, por exemplo, ou com o leigo que está fazendo aquela celebração. No YouTube, no Facebook, nas outras, penso quase todas elas, tem possibilidade da gente inserir ali links onde a pessoa vai acessar diretamente a folha de canto daquela celebração, ou o ritual litúrgico, com tudo, e aí a pessoa pode
No YouTube a gente tem também o QR Code, né? Aquele quadradinho lá, assim como a gente coloca para as ofertas, tem também, né? Poderia colocar o QR Code, a pessoa coloca lá e abre já direto, por exemplo, na folha de canto, dos cantos daquela celebração litúrgica, para a pessoa acompanhar em tempo real tudo o que está acontecendo. Então, isso também, creio que seja de suma importância, porque quanto mais interação, como a gente viu, Luiz, mais a pessoa vai se sentir membro, né? Mais vai se sentir útil naquilo dali. Quanto mais interação, mais a gente vai conseguir agregar pessoas naquela celebração. Acrescenta mais alguma coisa com relação a esses 2 pontos que eu coloquei? Não, tá perfeito. Perfeito. Vamos para frente, porque o tempo está esgotando. Terceiro, se apresente. Quem é? De onde é? E para quê? Digo isso porque não basta dizer eu estou no canal da Paróquia de Apodi e basta, não preciso me apresentar. Vivemos na era da personalização, da customização. Né? A pessoa, quando vai para a rede, ela quer saber quem é que está de trás daquela rede, quem é que está falando. Por isso, dizer o nome, né? O que faz, né? De onde está fazendo isso. Nós, quando vamos fazer qualquer coisa na rede, quando vamos comprar, sei lá, qualquer produto na Amazon, a gente não está preocupado na marca Amazon, a gente está preocupado na pessoa que está vendendo aquele relógio para mim. A gente vai saber quem é o cara, quantas estrelinhas ele tem, qual é o nível de reputação dele. Quando a gente pega um Uber, da mesma forma, a gente não está preocupado com a marca Uber. A gente está querendo saber quem é o cara, como é o nome dele, como é, que tipo de carro é, quantas estrelinhas tem. Então, da mesma forma, no mundo religioso, quanto mais personalização, mais a pessoa vai ficar ali colada naquela live. Né? Não ter medo de dizer quem é, de onde está falando, para quê. Né? Aquilo que eu disse, dentro da igreja nós temos públicos diversos, ou carismas diversos, ou espiritualidades diversas, por isso é bom a gente dizer, olha, essa live aqui tem a finalidade, é claro que toda live religiosa deveria ter uma finalidade de evangelização em primeiro lugar, mas evangelizar, né, em qual alvo, né, pensando em qual público, isso também é de extrema importância. Digo isso porque não basta usar o nome de Igreja Católica Apostólica Romana e achar que já é o suficiente. Não preciso mais me apresentar. O público de hoje, o público da rede, não quer esse negócio. O público da rede hoje quer nome, quer pessoa, quer identidade. Quem entra na rede não confia mais nas marcas grandes, mas confia na pessoa que está oferecendo aquele serviço, que está oferecendo aquele produto. Quarto ponto, seja pontual, breve e transparente, nada de maquiagem para esconder sua identidade, seja você mesmo. Aqui a gente, como o Luiz disse, aqui não é uma televisão, aqui não é um rádio onde as pessoas se transformavam de trás das câmeras para vender um produto que muitas vezes não revelava, não era aquilo que a gente esperava. Aqui na rede nós estamos nus. Quanto mais ser Talvaci, quanto mais ser Luiz na sua natureza, na sua essência, mais credibilidade ele vai ter. Quanto mais transparência, mais confiança ele terá. Portanto, essa questão da transparência, a questão da brevidade, a questão da pontualidade. Se a live está prevista para começar às 3 horas, vamos fazer tudo para começar às 3 horas, né? E se a live está prevista para terminar às 3h30, vamos fazer tudo para terminar às 3h30, que é uma coisa que nós temos que aprender ainda, eu e Luiz aqui. Não boto culpa em Luiz, bota culpa, assumo a minha culpa, porque reconheço a minha dificuldade de síntese. Depois, já concluindo, quinto, interaja com os presentes, chame pelo nome, faça perguntas, leia os pedidos de oração, comentários. Isso aqui é de fundamental importância. Não são números que estão lá do outro lado da nossa telinha aqui. São pessoas que têm nomes, que têm necessidades, que querem rezar com a gente, que pedem oração. Por isso, quanto mais também personalizar isso, chamar pelo nome,
pedir para fazer pergunta, para interagir, para ler os pedidos de oração. Imagina uma celebração, né? Quantas pessoas ali no YouTube peço oração para o meu filho, peço oração para isso, para a saúde e tal. E a pergunta é: você, comunidade, você, padre, você, leigo que está fazendo a celebração, qual é a sua preocupação em corresponder com esse público que está fomento de Deus do outro lado da tela? Você está levando em conta? Você está ouvindo esse público? Você está correspondendo com as expectativas? Que tal pegar esses comentários e ler em voz alta na hora das preces, lá dentro da celebração da missa, ou dentro da celebração da palavra, ou na novena, ou em outra ocasião? Então, quanto mais agregar, congregar esse povo, maior a possibilidade da gente ter esse público na próxima live, na próxima missa, na próxima celebração. Eu acho que Luiz vive isso, porque já tem essa experiência aqui na paróquia. Não sei se tem algo a acrescentar nesse sentido. Pode continuar. No final, eu só quero dar Beleza. O penúltimo é esse daí. Antes de tudo, antes de concluir, agradeça. Se falhou, peça desculpas. E a questão dos feedbacks. Pedir sempre a quem está acompanhando, né, sugestões de como melhorar aquela celebração, aquela live, né, pedir que quem está acompanhando apresente dicas aí de melhoras. Se nós falhamos durante a live, aquilo, nunca deixar para o dia seguinte, na live mesmo, pedir perdão, pedir desculpas, como a gente citou na live passada, né, uma queda de uma árvore caindo no meio da Amazônia faz mais barulho do que milhões de árvores no seu processo natural. Então, para evitar que os nossos escândalos ou os nossos erros aqui façam tanto barulho, depois o ideal seria, né, pedir perdão. E, claro, a gratidão é a coisa mais bela, é a coisa que mais Deus gosta do ser humano, certamente é a coisa que mais você que está do outro lado espera da gente. Agradecer a você que está aqui com a gente todo sábado, querendo aprender algo ou compartilhar algo com a gente. E, por último, no pós-live, analise o todo, o conteúdo, a interação, o feedback e tantas outras coisas. Aqui eu penso que é aquela reflexão que a gente faz depois de ouvir os comentários de vocês, depois de ouvir as sugestões de vocês, depois de observar quais foram as minhas falhas, falei demais, deveria ser mais objetivo e tal. Aí a gente vai, em cada live, a gente vai aprendendo. Como nós estamos nas primeiras lives, penso que as lives de Itaúvaci do próximo ano, a possibilidade de serem melhores do que essas daqui é muito grande. Só se ele não quiser aprender com as sugestões, críticas, né, e com a autocrítica que a gente vai fazendo no dia a dia. Agora, Luiz, você faz as suas considerações finais. Aproveitando e fazendo um panorama completo sobre tudo isso que a gente falou, eu não deixo os tantos de professores que ficavam e ficam ainda empurrando na nossa cabeça, pelo menos na minha. A gente se comunica com uma pessoa. Você não tem como se comunicar sozinho, se falar sozinho. Por exemplo, agora aqui na tela só tá somente eu, mas eu vou e olho aqui para os comentários para me saber que tem gente. Por quê? Porque eu tenho que me comunicar com a pessoa. Comunicação é troca. Então, dentro dessa retrospectiva todinha dessas 7 dicas, a gente tem que entender isso. A gente está trocando informações, a gente está conversando com pessoas e a gente está dialogando, a gente está aqui buscando um feedback. Então, quando você coloca o roteiro, a parte de canto, para que as pessoas possam participar, você está agregando ela ainda mais para dentro da sua live. Quando você pega o feedback dela, conversa com ela, pega a intenção dela, a oração, o pedido de oração dela, para colocar dentro da sua live, por exemplo, celebrativa, isso agrega. Por quê? Porque a pessoa vai se sentir participativa, a pessoa vai se sentir acolhida. Agora eu vou usar a palavra aqui que Gilza Dias usou. Então, a gente tem que, de fato,
trazer isso para dentro dos nossos costumes nas redes sociais. E só antes de encerrar, eu gostaria aqui de pedir aqui um muitíssimo obrigado à minha amiga aqui, Cecília Pinheira, ela que deu um puxãozinho aqui de orelha em mim. Não foi questão de hater, como eu disse, Cecília, realmente eu que desenvolvi um projeto, meu amigo Calbi aqui que está em tela, sabe muito bem que a gente desenvolveu aqui na rede municipal de ensino aqui, eu acho que foi lá em meados de 2016 ou foi 2015, um projeto dentro do Novembro Negro, né? E justamente a gente tentar abolir algum tipo de palavras que são depreciativas, e eu ainda acabei aqui na live usando, para você ver como a gente é totalmente passivo ao erro, que eu usei a palavra denegrir. Não, temos que abolir esse tipo de vocabulário mesmo, e a gente tem que se policiar. Então, peço muitíssimo obrigado aqui a Cecília Pinheiro, e respondendo aqui meu amigo Gustavo Gama, ele que é nosso parceiro aqui de Pascom, nosso companheiro de Pascom, ele disse, vamos usar o William em última instância. Isso aconteceu por conta de um case, eu acredito que foi ontem, foi, Gustavo? Reforce aqui nos comentários, por favor. A gente está com a capela lá de Santa Rosa de Lima em festa, e ele estava usando apenas o Irium, que é um aplicativo que usa o celular como webcam. Ele joga tudo lá para dentro do OBS e fica distribuindo a imagem. Só que o Irium, quando dá meia hora, 40 minutos, ele bateu o recorde, ele conseguiu só cair em 1 hora e 20 minutos. Aí ele caiu a imagem, que perdeu a imagem, e na celebração terminou somente com áudio. Muitíssimo obrigado, meu querido, pela sua participação. Com certeza nós vamos contar com você aqui em outras lives. Quero agradecer também a todo mundo que está acompanhando aqui. Próximo sábado vamos estar aqui de novo, às 15h. Vamos, no pensamento nosso aqui, no meu pensamento, nós vamos para o como evangelizar nas redes sociais, uma temática mais do campo da evangelização, pensando mais aqui no nosso público, digamos, bem de igreja. Claro que vocês podem apresentar sugestões aí nos comentários de temas que podem ser abordados nesta live, porque meu desejo é permanecer aqui por muito tempo, porque a sede por aprender continua, e quando a gente compartilha, a gente aprende mais. Vocês podem sugerir temas, ou, sei lá, aplicativos, plataformas específicas para a gente utilizar no nosso processo na nossa evangelização. Aproveito também para comunicar que dia 24 de agosto, as portas da nossa matriz de Apodi estarão abertas para acolher os católicos, os fiéis que desejam fazer as suas orações. A partir do dia 24, de 8 ao meio-dia, todos os dias vão estar... Aliás, vai estar aberta uma porta, é a porta central, e nós estamos seguindo todas as orientações sanitárias para os fiéis católicos de Apodi e quem desejar passar pela nossa matriz poder rezar. Por enquanto, apenas aberta, a igreja se abre para as orações pessoais e para as missas. No nosso plano agora, porque ninguém sabe o que pode acontecer amanhã, começa a abrir na primeira sexta-feira do mês de setembro. Então, ali nós começaremos também as missas, seguindo as orientações aqui, as orientações sanitárias e também as orientações da Diocese de Mossoró. Mais uma vez, Luiz, muitíssimo obrigado. Não sei se você quer dar mais algum comunicado, dizer mais alguma coisa. Não, estou satisfeito, espero que a gente tenha sanado as dúvidas do pessoal, mas vou me calar, 40, já estamos aí com 43 minutos, o programado era 30. Era 30. A gente extrapolou, mas tudo bem. Essa pergunta de Lidiane tem sim, Lidiane, limite. Se não me engano, são 68 pessoas, o limite máximo de pessoas por missa aqui na matriz de Apodi. Os critérios vamos ter 4 missas no sábado à noite, no domingo 8, 10 e 7 da noite. Eu penso que nós duplicamos o número de missas, talvez corresponda aí para atender esse número, essa limitação aí de 68 pessoas. É tudo teste, né? A gente está aprendendo, a gente não sabe de nada, a gente está jogando no escuro. Vamos ver como a experiência, quem vai dizer se estamos acertando ou não. Inclusive, um abraço ao programa, um belo final de semana para todo mundo.
Fuja não. Espere. Oi. Sábado passado você me pegou e disse: olha, próximo sábado você vai estar isso ao vivo. Eu vou aproveitar, viu, Calbi? Meu amigo Calbi que está acompanhando, vou fazer a mesma coisa. Daqui para o dia 24, a Pascom vai formatar, a gente vai vir aqui numa live com os dois padres aqui da nossa paróquia para a gente conversar sobre esse plano de reabertura, como é que vai funcionar aqui especificamente dentro da nossa paróquia. E a gente vai poder tirar essas dúvidas, como a amiga Lidiane Souza teve. A gente vai poder conversar um pouco mais ou menos sobre o passo a passo. Amarro aqui ao vivo, viu? Seria então o próximo sábado? Pode ser, não tem nenhum problema. Vamos estudando. Beleza, mas essa proposta é interessante porque tem muita gente confusa com relação às aberturas da nossa igreja. Muito bem, um abração, gente. Deus abençoe a todo mundo. Uma boa tarde, um bom final de semana e até sábado, neste mesmo horário, aqui no canal YouTube da Paróquia de Apodi. Até lá.